Vamos pensar numa questão fundamental. A gente é só uma máquina respondendo a estímulos ou será que a gente tem o poder de escrever nosso próprio destino? Esta análise, inspirada numa aula do professor Clinton Furtado de Mendonça da Rocha, mergulha de cabeça na jornada fascinante de como a psicologia tentou responder a essa pergunta. Para a gente desvendar essa história, vamos nos guiar pelas ideias do professor Clinton Furtado, que é um psicólogo que une psicologia humanista e filosofia, e também pela perspectiva do pesquisador Hélder Ferreira. Juntos, a gente vai explorar uma mudança radical na forma como nos enxergamos. Por muito tempo, uma corrente de pensamento poderosíssima dominou o campo com uma resposta bem clara. E olha, para muitos, uma resposta profundamente inquietante. Uma resposta que nos via menos como seres humanos e mais como máquinas. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira grande força da psicologia. Essa visão do ser humano como um relógio, sabe? Complexo, com certeza, mas, no fim das contas, previsível e programável. O behaviorismo, liderado por nomes de peso como Watson, Pavlov e Skinner, tinha uma visão radical. Nosso comportamento é simplesmente uma resposta a estímulos. E os pensamentos, sentimentos, sonhos, para eles isso era uma caixa preta, uma caixa que a ciência não podia abrir e, portanto, deveria simplesmente ignorar. É um modelo puramente determinista. Pensa só na famosa caixa de Skinner, um ambiente totalmente controlado onde o comportamento de um animal é moldado com uma precisão cirúrgica, usando recompensas e punições. A implicação disso era assustadora. Se funciona com ratos, por que não funcionaria com pessoas? A ideia de livre-arbítrio não tinha o menor espaço aqui. O objetivo era ajustar e corrigir o ser humano. Mas será que a gente é só isso? Um conjunto de reações previsíveis? Uma nova onda de pensadores começou a bater na porta daquela caixa preta, insistindo que o que acontece lá dentro, a mente, a cognição, não só importa, como é a chave de tudo. E aí entram em cena figuras como Jean Piaget, que nos mostrou como nosso pensamento evolui em estágios, e Albert Bandura, que provou que a gente aprende observando os outros. Eles mostraram que não somos apenas reativos. Nós pensamos, planejamos, imitamos e criamos. A caixa preta estava finalmente sendo aberta. Só que abrir a caixa preta não foi o fim da história. Foi o começo de uma pergunta ainda mais profunda. Se não somos apenas máquinas programadas, o que não somos? A resposta veio não da ciência, mas da filosofia, e abalou completamente as estruturas. O existencialismo invadiu a cena com uma ideia que é uma verdadeira bomba. A gente não nasce com uma natureza ou um propósito fixo. Primeiro, nós existimos. Simples assim. Depois é que nós nos definimos através das nossas escolhas. Não existe um manual, não existe um plano divino, não existe uma programação biológica que dite quem a gente deve ser. Não tem como escapar da escolha. Mesmo a decisão de não escolher já é uma escolha. Nós estamos, como disse o Sartre, condenados a ser livres. E essa responsabilidade total pelo que nos tornamos não é só libertadora, é um fardo esmagador, a fonte de uma profunda angústia existencial. Filósofos de Kierkegaard a Sartre se debruçaram sobre as imensas implicações dessa liberdade. Eles perceberam que, sem um roteiro pré-definido, a vida pode parecer absurda, alienante e repleta de uma angústia que é simplesmente fundamental. E onde é que a gente vê essa angústia e essa liberdade na sua forma mais pura e crua? Na literatura. As grandes obras literárias se tornaram o laboratório perfeito para explorar o que significa ser humano num universo que não dá respostas prontas. Pega o Meursault em O Estrangeiro de Camus. Ele vive uma vida apática, até que, confrontado com a morte, ele finalmente se abre à terna indiferença do mundo. Ao aceitar que o universo não se importa com ele, ele se liberta das expectativas e, paradoxalmente, encontra a felicidade. Ou pensa no Gregor Samsa, de Kafka, que acorda transformado num inseto monstruoso. Essa transformação física é uma metáfora poderosíssima para a alienação. Ele se torna um estranho na própria casa, um fardo, forçado a confrontar a fragilidade e o absurdo da sua identidade. E Dostoiévski nos leva para dentro da mente fraturada. Em O Duplo, ele retrata a batalha interna da consciência, o momento aterrorizante em que a gente se confronta com partes de nós que preferíamos ignorar. É o encontro doloroso com o nosso próprio eu. Certo. E o que essa jornada toda, da máquina ao ser humano livre, significa para a psicologia? Significa tudo.
Ela mudou o propósito fundamental da terapia e da compreensão da mente humana. Como a gente vê aqui, a mudança é total. A psicologia deixa de ser uma oficina para corrigir comportamentos e se torna um espaço para compreender a experiência. O objetivo não é mais o ajuste às normas, mas a busca pela autenticidade. E o mais radical de tudo, o sofrimento deixa de ser um problema a ser consertado, ele se torna algo essencial. E esta citação do professor Clinton Furtado resume tudo perfeitamente. O sofrimento não é um bug no sistema, é o próprio sistema operacional da experiência humana. A angústia não é um sinal de que algo está errado, mas de que estamos despertos para a nossa liberdade e para a terrível responsabilidade de criar sentido onde não há nenhum. Essa jornada do behaviorismo ao existencialismo revela que a psicologia é, em última análise, a ciência da subjetividade, da responsabilidade e da escolha. E ela nos força a encarar essa pergunta que é ao mesmo tempo desconfortável e essencial. E isso nos leva à famosa provocação de Nietzsche: torna-te quem tu és. Isso não é um convite para encontrar um eu autêntico escondido em algum lugar. Não. É uma ordem, um desafio para a vida toda, construir através de cada escolha a pessoa que se decide ser. Esse é o projeto humano. Esta análise foi uma destilação do trabalho acadêmico da Uniswan, inspirada pelo professor Clinton Furtado de Mendonça da Rocha e pelo pesquisador Hélder Ferreira, e nos deixa com uma verdade inescapável. A existência não é algo que temos, mas algo que fazemos. Um projeto contínuo de escolha à consciência e, sim, da inevitável angústia que vem com a liberdade.